Olá, meu nome é Rebeca Tanus, eu sou professora e uma das coordenadoras do LAPSUS, o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade e Segurança Pública. Sejam bem-vindos ao LAPSUS Digital. Nós somos uma plataforma online que acolhe as atividades de pesquisa e extensão do laboratório. Atualmente nós estamos no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. O vídeo de hoje tratará da temática de mulheres e tráfico de drogas, e a convidada é a professora Luciana Boatê. Luciana possui doutorado em Direito Penal pela USP e atualmente é professora no programa de pós-graduação da UFRJ. Com a palavra, a professora Luciana Boatê. Desde 2003, na verdade, eu estou estudando política de drogas e chego na questão das mulheres, por meio que aí combina. Então, o tema das mulheres, na verdade, não só por eu ser feminista e me interessar por estudar isso, e a gente depois vai falar um pouco mais, mas assim, é interessante dizer, o pessoal também que está estudando, assim, a gente começa a fazer um trabalho, a gente fica, como é que eu vou terminar, como é que eu vou terminar? As grandes sacadas da pesquisa surgem depois que você termina. Aliás, eu digo que a gente não termina, a gente abandona. Dissertação e tese a gente abandona. E aí todo esse meu desenvolvimento surgiu depois. Aí eu comecei a olhar, já tinha que ter terminado. Na minha tese eu não consegui fazer essa análise, porque os dados não eram dados confiáveis. Somente algum tempo depois eu começo a analisar esse tema das mulheres presas por tráfico, né? Então venho também com esse tema de pesquisa, fui bolsista de produtividade, oriento teses e dissertações de mestrado no programa de pós-graduação em Direito da UFRJ, dou aula de Direito Penal e Criminologia desde 2007, né? Lá vai fumaça. Hoje eu sou professora associada da FND, da Faculdade Nacional de Direito, e tenho grupo de pesquisa justamente com esse tema, né? Tanto o debate de política de drogas, como as questões de gênero e as questões das minorias em geral, né? Como que isso impacta o sistema penitenciário. Importantíssima essa pergunta. Aliás, é uma pergunta que a gente sempre nas reuniões de pesquisa se faz, né? Os alunos chegam super curiosos em debater. A guerra às drogas foi um discurso que se estabelece a partir dos Estados Unidos, né, especialmente com Nixon, né, no momento de ascensão desse discurso proibicionista. E ele é fruto desse discurso proibicionista e se torna ainda mais intenso a partir desse momento da tal declaração de guerra às drogas. Eu acho que é um tema importante da gente explicar. Na tese, eu desenvolvo um pouco mais esses aspectos históricos. Quem quiser depois eu posso acessar, se vocês não tiverem tido acesso ainda. Mas eu procurei fazer esse reforço histórico, né, de como que a gente chega nesse modelo proibicionista, porque até o início do século XX a gente não tinha nenhum tipo de punição, nem se cogitava essa questão, né, do consumo ou da venda ou da produção de qualquer substância psicoativa como um crime. Até então, e drogas psicoativas sempre existiram, né, desde que o homem é homem. A maconha, você tem, por exemplo, você tem origem, o Siddhartha, né, que é da Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro, o grande amigo, fala disso também, da questão do histórico do consumo de maconha na Índia, e como, inclusive, nos rituais, só que ninguém pensava em criminalizar. O que acontece nessa virada do século XX que se decide criminalizar? Bom, a partir justamente dessa lógica dos Estados Unidos, numa política especialmente racista. E a gente está nesse cenário também, importante falar desse racismo, né? A política de drogas, ela surge, né, num momento de reforço do racismo, a partir da lógica dos Estados Unidos, e eles importam esse discurso para o resto do mundo por meio das convenções internacionais, a partir da primeira convenção que a gente mapeia, que é 1912, a Convenção do Ópio. Mas o discurso de guerra às drogas também surge nos Estados Unidos, mas um pouco depois, né? Por volta da década de 50, e surge com uma lógica militarista, belicista e guerra, o que na verdade significou a instrumentalização desse discurso proibicionista e punitivista para permitir, inclusive, a lógica intervencionista dos Estados Unidos em outros países, especialmente, né, na geopolítica, a gente vai ver na América Latina. Tem um autor muito interessante que estuda isso, que é o Tiago Rodrigues, que se vocês não conhecem, tem que conhecer, né? Ele, inclusive, também ele foi um dos tradutores do livro do Alan LaBrousse, que é o Geopolítica das Drogas, também ele debate esse tema, como que essa política de drogas ela permite aos Estados Unidos a intervenção em outros países, e a relação com o México também.
Então, a guerra às drogas ela é vendida como uma arma de defesa dos Estados Unidos, né, contra os inimigos. Contra quem? No caso da maconha, eram os mexicanos. No caso da cocaína, é nos latino-americanos, especialmente os colombianos. Né? Isso permite a história de Pablo Escobar, e como também o Pablo Escobar virou um mito. O Pablo Escobar não seria ninguém se não houvesse discurso belicista de guerra às drogas. E, nesse sentido, nunca foi uma guerra contra as drogas. Eu acho também importante já amarrar esse finalzinho aqui dessa questão que você me coloca, dizendo, na verdade, nunca foi guerra às drogas, porque as drogas continuam circulando, tem muita gente que lucra, e as pessoas que são os grandes traficantes jamais são alcançados pelo sistema punitivo. Na verdade, é uma guerra contra pessoas. Mas também é uma política racista e não é uma guerra contra qualquer pessoa. Né? Quem é branco, quem é rico, classe média alta, dificilmente vai ser preso por um crime de droga, ainda que consuma. E aí a gente diz também, por exemplo, no caso da cocaína, a década de 80 nunca se consumiu tanta cocaína nos Estados Unidos, vinda de onde? Da Colômbia. E Wall Street brilhava, né, dos grandes corretores, a época do jogo da Bolsa, mas a gente não prendia, não via ninguém desses caras presos. Quem era preso? Né? E aí remete à lógica, né, de uma perseguição e de uma seletividade racial das pessoas mais vulnerabilizadas, portanto, de classes mais baixas, que não tem como se opor à lógica punitiva do Estado. Então, na verdade, a gente costuma dizer que é uma guerra às pessoas, mas não a qualquer pessoa, a determinadas pessoas. Então, a pessoas negras, a pessoas de origem latina em relação aos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos em relação a pessoas negras, homens e mulheres. Também vamos ver também que homens e mulheres, especialmente negros e pobres, ou seja, tem uma lógica de uma seletividade em especial que promove certas pessoas com características racializadas, né, ou caracterizadas racialmente, na perspectiva de suspeitos ou criminosos, e as pessoas brancas da elite como não criminosos. Então, a seletividade da guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, significa a imunidade de uma boa parte dessas pessoas que jamais vai ser alvo. Então, ela né, é uma declaração de guerra, mas ela envolve mortes também. E quem morre? Né? Quem morre são justamente essas pessoas. E a situação do Rio de Janeiro, que a gente pode falar depois, também envolve isso. Como esse discurso legitima, especialmente a execução, o assassinato de jovens negros e pobres nas periferias e nas favelas. Então, na verdade, não existe uma guerra às drogas, porque as drogas continuam circulando, o mercado ilícito é um dos que mais rende, especialmente da cocaína, mas é uma guerra às pessoas, não declarada. Ou seja, a gente tem que questionar esse discurso, né, para poder entender esse mecanismo e a quem beneficia esse mecanismo, né, as classes mais altas em benefício da perseguição, seleção, punição, repressão, as classes mais baixas, especialmente a pessoas negras, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Essa questão, né, dos africanos que foram escravizados, uma vez nos Estados Unidos e no Brasil, eles passam a se tornar alvo de políticas penais também, mesmo após a abolição. A pergunta que martelava na minha cabeça era, nossa, mas por que tantas mulheres presas por tráfico? Né? Eu olhava a realidade, peguei os dados, peguei o crescimento e vi que o tráfico de drogas era o crime que mais encarcerava mulheres. E o tráfico de drogas, o crescimento de mulheres presas por tráfico de drogas crescia mais do dobro do crescimento do número de homens presos por tráfico de drogas. E também a política de drogas como a que mais cresce. Se a gente for mapear o quanto cresceu o percentual de pessoas que estão encarceradas por crimes, o percentual de crescimento, na verdade, desde a redemocratização no Brasil e desde a década de 90, a gente vê esse crescimento. É crescimento por tráfico, não é homicídio, não é roubo, não é furto. E quando a gente olha, mas aí a especificidade de gênero, quando a gente olha para homens e mulheres, no caso dos homens, hoje os dados já cresceram um pouco. Praticamente está empatado o número de homens presos por tráfico e por roubo. Mas, tradicionalmente, até bem pouco tempo, o roubo estava um pouquinho até acima, ou seja, a maioria dos homens respondia por crimes de roubo e patrimoniais em geral, enquanto que a esmagadora maioria de mulheres, mais de 60%, respondia por tráfico, enquanto com os outros crimes com percentuais muito inferiores. Então, isso me chamou a atenção e eu fui entender, fui buscar e na leitura, na pesquisa empírica, como é que eu poderia explicar isso?
E aí, acrescento nessa sua pergunta também a questão das mulheres encarceradas, da invisibilidade das mulheres encarceradas. Tradicionalmente, e aí é importante também a gente lembrar, nós tivemos uma invisibilidade quase que absoluta para as mulheres. A gente sempre falava em presos no masculino. Como só ia acontecer também quando a gente usa, né, o artigo masculino para definir uma coletividade que inclui mulheres, como isso nos invisibiliza, né? Mas no caso das mulheres, a invisibilização era tanta, porque, de fato, no geral, se a gente for olhar para o sistema penitenciário como um todo, o universo de mulheres presas é muito inferior ao universo de homens, não chega a 7%. Né? Ou seja, realmente a maior parte das pessoas presas é de homens. Mas esse crescimento nos últimos anos do número de mulheres privadas de liberdade foi gritante, chamou muita atenção, e justamente por conta do tráfico. Então, era o crime de tráfico, portanto, essa política de drogas que chama a atenção. Quando a gente pega também pesquisas, é importante citar aqui, eu gosto de citar duas pesquisas, uma para quem tiver interesse nesse histórico, uma é da Julita Lengruber, Cemitério dos Vivos, que eu já disse para a Julita que tinha que ser Cemitério das Vivas, que é um dos primeiros estudos que ela vai então, entrevistar mulheres num presídio, ela como socióloga, e também um livro Prisioneiras, da Bárbara Musumeci e da Yara Egenfritz, né? São ambos livros da década de 80, 90, salvo engano, Prisioneiras teve uma segunda edição nos anos 2000, por aí. Né? Esses livros, eles são os primeiros assim que a gente tem notícia, fora um ou outro trabalho acadêmico, que falam das mulheres presas, porque nem se falava sobre isso. Né? E assim, hoje eu fico muito feliz de ver tanta gente pesquisando, tanta gente se interessando. Esse tema com recorte de gênero e tráfico, ninguém falava nisso. Eu fui uma das primeiras a começar a falar sobre isso, justamente porque a gente precisava entender que mecanismo era aquele, como era diferenciado. Né? Então, o destaque para pesquisas depois também que vão avançar, não só para essa incompreensão das mulheres presas, como também de condições peculiares das mulheres. Mulheres menstruam, né? Mulheres demandam, mulheres, pelo menos em idade fértil, menstruam. E as demandas e as diferenças que tem o encarceramento feminino do encarceramento masculino. Eu já diria logo um dado que é muito importante. No presídio feminino quase não há filas, as mulheres quase não recebem visitas, a maioria é solteira, tem filhos, de baixa instrução, é mulher negra, mas ela não recebe visita, ela é abandonada por seus companheiros ou por seus maridos. Raras são as mulheres que recebem visitas de homens nas penitenciárias. Quem visita as mulheres, mesmo assim, em menor quantidade, porque são suas próprias mães que ficam tomando conta dos filhos dessas mulheres, então não consegue também visitar com tanta frequência. Então, essa diferença das demandas das mulheres, da questão da maternidade, da questão da própria violência institucional, a questão racial, a questão mesmo de como os juízes analisam, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre como os juízes analisam os casos de mulheres presas por tráfico, como é que a gente avaliou que eles muitas vezes dão penas até maiores para mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atenta aí para esse fenômeno e cada vez mais conseguindo entender melhor. Na verdade, é uma combinação de fatores, eu diria que é uma combinação de fatores, mas um fato que me chamou muita atenção é que se a gente for comparar a curva do aumento do encarceramento de mulheres, e aí, especialmente nos Estados Unidos, aumenta na década de 80, nos Estados Unidos um pouquinho mais, e aqui no Brasil, na década de 90, em especial, e a partir dos anos 2000. A gente percebe que, desde a década de 80, ampliou muito o número de mulheres que são chefes de família no Brasil e no mundo. Ou seja, aquela questão tradicional, aquele papel, né, dos casamentos, ou pelo menos das relações, né, familiares mais organizadas, que é típico das décadas anteriores, né, pelo menos para as mulheres brancas. Também tem essa questão racial que é importante a gente falar. O fato é que esse fenômeno do tráfico, na nossa avaliação, ele dialoga também com essas questões de subsistência dessas mulheres, ou seja, crises, desempregos, precarização, salários insuficientes. Se a gente mapeia que as mulheres presas são aquelas que estão, que se dizem solteiras, que não têm uma relação estável, que têm 2 ou 3 filhos, baixa instrução, e que estavam ou desempregadas ou com empregos precários,
a gente verifica que a ida ao tráfico é uma escolha por necessidade, em especial. Por necessidade de... E a gente sabe que o tráfico remunera mais do que se tem a remuneração, especialmente no mercado informal, né? Então, o tráfico, na verdade, é um tipo de mercado informal, só que é ilícito, e essas mulheres conseguem ganhar, por exemplo, em uma semana o que elas não tiravam em um mês. Né? É lucrativo para essas mulheres. Muitas vezes é a única forma delas poderem cumprir, continuar a segurar a sua família nas costas. E aí tem um elemento também, que é o elemento racial, que eu acho importante dizer, né? Na nossa pirâmide social, a cara da pobreza é a cara da mulher negra, ou seja, as mulheres negras, elas sustentam a pirâmide e elas são responsáveis, muitas vezes só elas, pelo sustento da sua família e dos seus filhos. Então, também, quando a gente olha essa criminalização, né, essas mulheres negras, elas são mais vulnerabilizadas, portanto, com maior dificuldade de, inclusive, de não serem selecionadas, né, mas são mais facilmente alcançáveis pelas redes de criminalização, especialmente pela polícia. Agora, é isso, a gente também... quando a gente, no universo que a gente pesquisou, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu encontrar muitas mulheres nos graus mais altos das hierarquias do tráfico, né? O que a gente percebe especialmente esse fator econômico, financeiro, a demanda, a necessidade de sobrevivência. Também tem as relações familiares, né? Sejam elas as relações, vamos dizer, de companheiros, maridos, namorados, que isso também interfere, seja... também nas relações prisionais, ou seja, aquela história da fila do presídio, né? Muitas dessas mulheres também, e aí a gente falou que a fila dos presídios feminina é uma fila pequena, um silêncio, mas por outro lado, a fila dos presídios masculinos é uma festa. Eu conheço gente que casou em fila de presídio e quem visita presídio sabe que é verdade o que eu estou falando. Né? Vai visitar o irmão, dá uma piscada para o outro, manda cartinha, bilhetinho, vem me ver. Enfim, então as mulheres que estão nas filas também para visitar os seus familiares, ou levam amigos, ou elas mesmas, enfim, há uma relação ali. O presídio e a visitação passam a fazer parte da vida dessas mulheres. E também, muitas vezes, a gente verifica que essas mulheres vão ser presas levando drogas para seus companheiros, para pessoas que conhecem, ou às vezes até levando drogas para receber um dinheiro. Então, é uma tarefa muito arriscada, né? A pessoa sabe que pode ser pega, e é por isso que essas mulheres também são usadas, né, para levar por meio elas são facilmente criminalizadas. E a gente sabe que a maior parte dessas drogas, que se usa muita droga em presídio, isso é importante dizer, para quem acha que em presídio não se usa droga, se usa muita droga, só que não são essas mulheres que levam a droga para dentro do presídio, são as próprias estruturas corruptas e via, né, mecanismo, seja agentes penitenciários, seja outros fornecimentos e a circulação que rola dentro do presídio, que entra, inclusive, drogas. Mas é muito fácil você prender uma mulher que está tentando entrar com droga, seja por meio de revista vexatória, que hoje está proibida e tal, mas a gente sabe que não ocorre, seja por meio também, hoje, dos equipamentos. Então, uma mulher que se arrisca a levar droga dentro do presídio, ela vai ser facilmente presa. Fora a questão das mulas também, que é outro fator que a gente verifica quando estuda os processos da Justiça Federal. Né? Boa parte são mulheres que se arriscam muito, muitas vezes elas engolem cápsulas de cocaína, ou seja, podem até morrer, né? Ou seja, são fenômenos, boa parte deles, por uma grande necessidade. Né? É muito raro você encontrar uma mulher no papel de liderança, ou pelo menos de gerência do tráfico, pois esse mercado ilícito também é machista. Né? Por isso que eu também questiono na novela, teve uma novela recentemente que falava, tinha fulana, rainha do tráfico. Às vezes tem umas novelas mexicanas também que falam isso. Mas aqui no Brasil a gente não localiza um número, pelo menos nos estudos que eu fiz Rio de Janeiro e São Paulo, porque também Nordeste é uma outra realidade, não quero também generalizar, e no Sul também, eu estudei aqui região Sudeste, basicamente, a gente não tem mulheres em papéis de grande relevância no tráfico. Elas são varejistas, às vezes guardam em casa, são com pequenas quantidades, ainda menor quantidade do que os homens. É isso que a gente tem verificado nas pesquisas.